É, deu uma travada. Deu uma travada, né? Voltamos aqui, deu uma travadinha. E agora eu vou chamar o psicólogo, né? É jogador da seleção brasileira. Como eu falei, né? Eu tô testando aqui pra não travar na live, não cair a live, né? E aí eu tive o teste, né? Boa noite pra você. É um privilégio ter você aqui na live. Eu esqueci de perguntar uma coisa. O seu celular, ele é Android ou é Apple? Porque depende, trava, né? Eu tive que mudar aqui alguma coisa aqui pra quando o pessoal editar não dar problema, né? Nos cortes nem nas coisas. Meu celular da Apple. Por isso tranquilo. Eu vou me apresentar aqui pro pessoal. Eu chamei vários pais, tá? Para fazer parte fazer perguntas para você. É, Seu currículo é infindável aí. Eu fiz uma pesquisa, a produção pesquisou também. E o convite está feito. Quando você vier a Brasília para fazer uma entrevista no estúdio, né? Para mim vai ser um privilégio ter uma pessoa do seu calibre falando com os meninos, né? Mais novos. Vou me apresentar aqui pro pessoal. Meu nome é Rafael, sou líder internacional de basquete, criador do podcast Arremesso Certo. Né? Formei muitos atletas aí, mandei atletas para fora do país, para a Europa e para os Estados Unidos. O Daniel da Silva, eu vi ali que ele é um cara que foi jogador, né? O pessoal dessa vez fez a lição de casa, né? A produção. Psicólogo, mestre em psicologia. Daniel, é um privilégio ter você aqui hoje. Eu que já entrevistei 4 psicólogos no meu podcast, né? Foram 2 de Porto Rico, um da Argentina, um do Brasil, você é o quinto, né? É um privilégio, tá? Daniel, a palavra é sua, o microfone é seu e hoje eu vou escutar bastante, que é importante controle mental, mentalidade positiva. Você que trabalha com jovens aí da seleção brasileira sub-18 é importante, né? Que para mim o menino ainda é menino com 18 anos, tá? Ele só passa a ser mais velho quando dos 20 em diante. Um abraço e a palavra é sua, o microfone é seu. Obrigado pelo convite aí, Rafael. Olá a todos aí que estão assistindo. Obrigado pelo convite. Sempre uma oportunidade maravilhosa falar sobre a psicologia, falar sobre o desenvolvimento mental. Eu sempre falo para os atletas que eu trabalho que seria assim uma maravilha se eu tivesse tido essa oportunidade, né? Eu não tive essa oportunidade de trabalhar a mente, de ter profissionais qualificados para me ajudar com com essa parte, né, do desenvolvimento e da performance, que é a principal parte, na minha opinião, a parte mental. Eu fui ex-atleta, joguei basquete universitário aqui nos Estados Unidos, passei pelas seleções de base, seleções brasileiras, sub-16, sub-18. Joguei aqui nos Estados Unidos, na Universidade de Nova York, na Pace University. Voltei para o Brasil, joguei profissionalmente durante 6 anos, passei por várias equipes do basquete profissional brasileiro. Parei, me aposentei relativamente novo, aí tinha uns 30, acho que tinha 30. Voltei para os Estados Unidos para fazer um mestrado em psicologia. Aí me formei, terminei o mestrado, voltei para o Brasil e comecei a atuar, abri uma clínica no Rio de Janeiro, de onde eu sou carioca, e atuei na psicologia clínica durante 8 anos aí no Brasil, atendendo pessoas em geral, público em geral. Uma das minhas especialidades é tratamento de trauma. E depois de uns 5 anos que eu estava dentro da psicologia clínica, eu resolvi começar a ajudar atletas com a parte psicológica. Eu confesso que quando eu parei de jogar, eu não queria saber de mais nada voltado ao basquete. Eu comecei a jogar com 11 anos de idade, parei com 30 e, enfim, então uma vida dentro do esporte, eu estava um pouco cansado, queria ter outras experiências, né? Então resolvi não atuar muito dentro do esporte no início da minha carreira como psicólogo. Isso veio alguns anos depois, bem depois até, eu é, já estava atuando há uns 6 anos, aí as pessoas começaram a indicar, né, porque eu sabia do meu passado, né, da minha experiência como atleta, e aí, pô, Daniel, você não vai ajudar atleta? Pô, cara, você não vai fazer nada. Aí chegava um atleta ou outro, chegava um atleta ou outro, técnicos chegavam também, mas eu não divulgava nada, era mais uma coisa de boca a boca. Aí, de uns 2 anos para cá, resolvi realmente focar nessa, nessa parte, né, do desenvolvimento dentro da psicologia com a psicologia do esporte. E tem sido incrível, né? Eu tive grandes oportunidades aí, trabalhei com a seleção brasileira de vôlei masculina na preparação para Tóquio. Eu não continuei o trabalho porque eu recebi um convite para voltar para cá, para os Estados Unidos em 2020, para trabalhar numa clínica aqui.
E foi quando eu voltei pela terceira vez para os Estados Unidos, para morar em Los Angeles. E aí eu tive que sair, né, infelizmente, felizmente, porque eu recebi esse convite para trabalhar aqui, e infelizmente porque eu tive que interromper meu trabalho com a seleção brasileira de vôlei masculino. Mas é isso. E aí agora estou trabalhando com a seleção sub-18, depois até logo após nossa live aqui, esse nosso podcast, eu tenho uma reunião com eles. Eles viajam amanhã para a Argentina. Pro currículo aí do grande mestre aí, eu queria perguntar para você. Eu tive vários atletas que jogaram em Monte Verde Academy, na Flórida, né, no high school, e também a universidade que eu formei e tal. Eu queria perguntar para você. Nos Estados Unidos eu sei que eu conheço bastante basquetebol daí, conheço basquetebol também europeu, mas eu queria saber de você. Você disse aqui na live que você não teve essa oportunidade de ter um psicólogo, né, que eu acho importantíssimo, né, para em acompanhamento com atletas jovens. Qual é a maior queixa de um jovem talento o jovem talento com idade de 14 até 20 anos? Para você, assim, o que eles acham mais a dificuldade que eles têm? É dificuldade de foco? É dificuldade de autoconfiança? É dificuldade de, assim, mesmo o cara sendo muito bom, às vezes quando a bola não cai, ele sente um desconforto, né? E isso entra na mente e o cara passa a errar mais. Então, assim, qual é a maior dificuldade de um atleta de base dentro de um jogo de basquetebol para ele ter o controle mental e ter uma estabilidade durante toda a partida? O que os meninos mais queixam para você, que é importante, porque tem muitos jovens aqui, é importante falar sobre isso aqui no podcast, né? Dependendo do nível desse atleta, né? Se é um atleta que ele já está chegou, já alcançou assim pontos altos dentro da categoria dele, por exemplo, um atleta da seleção brasileira, ou da seleção do estado dele, ou seleção brasileira. A queixa é a seguinte, desses atletas, a queixa é a seguinte: quando a performance começa a cair durante o jogo, eu tenho dificuldade em me recuperar. Eu caio num círculo, né, vicioso, onde a minha performance vai caindo, eu tenho dificuldade em retomar a minha performance anterior ou voltar a ter uma performance alta. Ele não sabe fazer isso. E tem uma questão também dos pensamentos, né? Dos pensamentos negativos durante o jogo. Percebe que existe um pensamento acelerado, o pensamento começa a tomar conta, não só negativo, mas também, às vezes, até um pensamento positivo, mas é um pensamento acelerado, né? Vai dar certo, eu vou conseguir, vai dar certo, eu vou conseguir. Isso também acaba tomando muito da atenção e prejudicando a performance. Então, para esses atletas mais que já estão alcançando pontos altos aí na carreira, essas são as duas maiores queixas. Quando é um atleta que aí ele ainda ele não só está apenas em formação, porque esse atleta, tudo bem, ele já é um atleta de seleção, mas ele ainda continua em formação. Mas o atleta que não alcançou ainda o que esses atletas que eu falei anteriormente aqui alcançaram, existe muito medo de errar. Né, o medo da falha, o medo de não conseguir, o medo de errar, o medo. Então, para esses atletas que ainda não chegaram, assim, não tem tanta, assim, tanta exposição, ainda não alcançaram assim, voos mais altos dentro da própria idade, tem o medo de errar. Esse é o medo. O medo de errar gera falta de confiança, gera ansiedade, né? Mas eles percebem como isso, o medo da falha, o medo de errar. O medo E assim, eu queria perguntar para você, quando o atleta ele tem esse descontrole emocional durante a partida, né? Vamos supor, tá no segundo quarto de jogo e ele é o melhor atleta da equipe, é o cara que puxa o desempenho lá para cima, é o cara que é a liderança técnica, né? Não tem um líder, né, que é o capitão, nem sempre o cara que é o capitão, né? A liderança, o cara que tem a faixa, né? Geralmente, né, nos esportes, né, de alto rendimento, a liderança técnica dentro de quadra, ela é feita por uma pessoa que não é o capitão, né? De fato, né? E eu queria perguntar para você, quando um atleta que é o melhor jogador do time, o desempenho dele cai bruscamente, e o pessoal sabe que ele é o cara que carrega o time, como fazer dentro de um jogo de basquetebol para colocar aquele atleta para cima, elevar a moral? Porque se ele é um cara que tem liderança técnica, ele consegue, através da força dele de vontade, da técnica dele também, coloca o ambiente para os atletas, né? Para todo mundo crescer junto. Então, como fazer quando o melhor atleta do time ele tem um desempenho lá embaixo, sabendo que ele é o melhor, e como ele está com o desempenho lá embaixo,
o time olha e fica, a gente vai se complicar porque o cara não tá jogando bem, aí todo mundo fica lá embaixo e o time não consegue voltar para o jogo. Como fazer num jogo importante ou num jogo, pode ser de Olimpíada, né? Pode ser no esporte no geral. Como fazer para um atleta, né, que está com um desempenho baixo mentalmente, ele crescer durante o jogo? Eu queria que você falasse a sua experiência, porque é importante, porque tem muitos meninos que me perguntam sobre isso, e você é um cara que é da área, para mim é um privilégio que você fale, porque os meninos vão aprender, né, com isso, né? Você absorve, né, coisas positivas, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí. Eu acho que o primeiro passo aí é esse atleta que caiu a performance, esse atleta que você está dizendo, ele desenvolver formas, aprender, ter capacidade de aprender técnicas, desenvolver formas dele mesmo se recuperar. Tá? Por que eu falo isso? Claro, existe a possibilidade do resto da equipe, da comissão técnica, do técnico, né, que tem uma força bem grande, aí, uma influência enorme, ajudar esse atleta a recuperar a confiança. Claro, e aí eu posso falar sobre isso também um pouco depois, mas a primeira coisa é esse atleta, os atletas em geral, aprenderem a se desenvolver emocionalmente para conseguir lidar com isso. Tá? Por quê? Porque, na minha experiência, é possível que, por exemplo, eu te dar um exemplo agora, nas finais de NBA, o Denver, acho que foi o segundo jogo do Denver Nuggets, o Jamal Murray, ele foi o jogo que ele meteu não sei se foi o primeiro ou o segundo jogo da final, mas ele meteu a última bola do jogo. Ele bateu para o fundo e quem estava marcando ele, acho que era o Anthony Davis, e ele meteu a bola, né, na cara do Anthony Davis no final do jogo. Ele deu uma entrevista depois do jogo e ele falou o seguinte, que ele estava errando, e aí os colegas, o resto da equipe toda, todo mundo ficou falando para ele assim, continua chutando. E ele estava errando muito, assim, ele errou, assim, quase uma atuação irreconhecível para um jogador que nem o Jamal Murray. E ele e os companheiros da equipe ficaram falando para ele, esquece, continua chutando. E aí, no último quarto, ele antes dessa bola aí, acho que ele fez uma bandeja, meteu um arremesso de 2 também, ali perto do lance livre, e depois matou essa bola no fundo da quadra. Aí ele falou sobre isso. Então, assim, nesse aspecto, pô, legal, a equipe, como você falou, continuou incentivando, confiava nele, sabe, conhece as possibilidades, a capacidade, né, do Jamal Murray, e todos eles deram apoio para que ele continuasse arremessando. E ótimo, legal. Só que, se o Jamal Murray não tem uma mente preparada, uma mente pronta para esses momentos de decisão, a ajuda da equipe poderia dar algum tipo de efeito? Poderia, mas na minha experiência, podia, por exemplo, não ter tido efeito algum, tá? Porque cara, eu falo, né, até o nome do meu Instagram, é um jogo invisível, né? Esse jogo invisível que está acontecendo dentro de todos nós a todo momento, né? Esse jogo que ninguém está vendo. Existe o que a gente faz fora, né? O jogo ali, está todo mundo assistindo, ou se você não é atleta, o que você está fazendo no seu dia a dia, mas ao mesmo tempo tem um mundo, né? Tem um jogo acontecendo aqui dentro da nossa mente, que a gente precisa dominar também. Porque é quase como se assim, ó, não tem nada acontecendo fora, só dentro. O mundo que a gente experiencia não é um mundo que está acontecendo aqui fora, é o mundo que a gente está interpretando dentro da minha mente. Então, eu posso estar numa tremenda oportunidade lá, final da temporada, final do campeonato. Eu, sei lá, venho fazendo uma temporada incrível, e aí, sei lá, alguma coisa acontece na minha vida pessoal e eu vou pro jogo desmotivado, chateado. Então, ali é uma tremenda oportunidade. O cenário que se formou fora de mim é um cenário incrível, uma tremenda oportunidade. O técnico dando confiança, os jogadores motivados à minha volta, mas eu interiormente, o jogo que eu estou jogando dentro da minha mente é um jogo de negatividade, é um jogo de ansiedade, um jogo de medo, um jogo de tristeza, é um jogo sem motivação, e aí com medo da falha, com medo de errar.
ou voltado para muito preocupado com algo que está acontecendo fora da quadra, e eu levo isso para dentro da quadra. Então, assim, não vai adiantar muito, né? O técnico está lá impulsionando, os jogadores falando, vai, você consegue, que não vou dizer que não vai, que nunca, que isso de repente não dá um clique no cara ou na mulher, né, se for o caso no basquete feminino, e essa pessoa acorda. Pode ser que sim, tá? Pode ser que sim. Não tô tirando o apoio dos atletas, dos companheiros de time, dos técnicos, não. Mas o meu. E também não estou dizendo para os atletas e os companheiros de time e a torcida não fazerem isso, não. Apoia mesmo, continua apoiando, continua incentivando. Mas eu sugiro fortemente que esse atleta ele se desenvolva internamente. Pô, isso é legal. Eu queria perguntar para você, eu sou judeu, né? Então eu tenho cultura judaica muito forte inserida e eu sempre medito desde os meus 14 anos, tá? É uma coisa que meditação, controle. Eu sou uma pessoa assim que eu tento, quando eu era técnico, eu não sou mais técnico, tentar incentivar os atletas a desempenho máximo, né? Sempre cobrando com respeito e tal. Mas como você falou, se o cara não tiver o controle mental por ele mesmo, dificilmente, né, alguém vai conseguir motivar ele se não for ele mesmo, né? Então essa é a realidade, né? Eu queria perguntar para você sobre isso, a importância da meditação no basquete, na psicologia também. Aí você pode citar aí autores, eu já li bastante, né, sobre flow, sobre coisas, né? Inclusive o pessoal, a gente engoliu o seu Instagram, depois a gente quer ver aquele e-book lá, né? Entrar, eu falei pro pessoal da produção comprar para poder a gente ter acesso às informações, que eu acho legal, mas eu queria que você falasse sobre isso, a importância da meditação, a importância do controle emocional e a motivação vem do próprio atleta, né? Aquele atleta que não se conseguir se motivar sozinho, ele não vai conseguir ter um desempenho grande, mesmo com o apoio do staff e de tudo. Então, eu queria que você falasse sobre isso, sobre a importância da meditação e do controle, né? Do jogo, né? Que você falou. Até o nome do seu Instagram, Jogo Invisível, né? Realmente, se você não conseguir controlar sua mente, você não consegue desempenhar nem na sua vida pessoal, né? Porque não adianta você ser um ótimo atleta e ter uma vida toda desregulada. Fale sobre isso que é importante, que tem muitos pais, né, que estão assistindo em outras plataformas também, e é importante que você fale sobre isso, que eu acho legal, e seu conhecimento é fantástico, né, nessa área. É. O que acontece, a importância da meditação, aliás, a meditação, para quem não conhece, a meditação é o processo, na minha opinião, e eu falo né, eu tenho várias especializações dentro da psicologia, tem várias técnicas, várias abordagens, mas a meditação é, de fato, o processo de desenvolvimento mais profundo que alguém pode fazer. Tá? Só que existe uma coisa meio... existem mitos com relação à meditação, né? Quem não conhece pensa o que meditação é, na verdade, não é na maioria das vezes que as pessoas pensam, tá? Mas vou focar aqui com relação aos atletas. A meditação, por que a meditação é importante? Porque o nosso corpo, e isso é uma das primeiras coisas que eu explico para todos os atletas que eu trabalho, como é que o nosso cérebro funciona, como é que o nosso corpo funciona, como é que o nosso sistema nervoso, que se chama sistema nervoso autônomo, o que isso quer dizer? Autônomo, funciona, você, querendo ou não, está funcionando, está reagindo ao que está acontecendo com você durante a partida, antes, durante e depois da partida. Então, o que eu sempre explico e apresento para os atletas e equipes que eu trabalho é o seguinte, que o nosso cérebro, a principal função do nosso cérebro é manter a gente vivo e também economizar energia, mas é manter a gente vivo, ter certeza que como espécie a gente está sobrevivendo, tá? Por que isso é importante? Porque quem direciona isso, a parte do cérebro que gerenciona, direciona, inglês e português às vezes pega aqui, que controla, que regula isso, gerencia, que gerencia essa parte de sobrevivência, é uma parte do cérebro onde não existe fala, não existe cognição, não existe essa parte do cérebro nossa que é voltada para a parte de análise, de racionalidade, de planejamento. A parte que controla, que gerencia essa dinâmica de sobrevivência é uma outra parte. É uma parte mais para o meio do cérebro, é um cérebro mais primitivo nosso, onde lá não tem fala, não tem razão, não tem cognição.
O objetivo é guardar lembranças da nossa vida lembrança ao longo de toda a nossa vida. Para quê? Para que a gente tenha uma referência de como lidar com as coisas que acontecem com a gente. Tá? E também como autoproteção, porque, claro, se eu queimei a mão fazendo uma coisa ali e eu tenho um fogo aqui, meu cérebro ele vai guardar essa experiência e vai falar assim, vai me dar uma resposta para eu não fazer aquilo de novo. Então, essas memórias de longo prazo ficam guardadas nessa parte do cérebro que é mais profunda, mais primitiva. Nessa parte do cérebro também está relacionada a dinâmicas de autossobrevivência, como luta, fuga, congelamento. Né? O que é congelamento? É quando a pessoa trava, né? Tem mais algumas dinâmicas, né? Dinâmicas, por exemplo, como a bajulação, né? A pessoa, quando ela está num momento de estresse, talvez ela fique uma pessoa tentando agradar o outro muito, para que o outro goste dela, para que ela se sinta segura. Ou a pessoa ela entra numa dinâmica que é de, sabe, de submissão, assim, não quero nem saber, não estou mais afim de nada, não vou nem participar mais nisso. Essa dinâmica de luta, fuga, congelamento, submissão, bajulação, são dinâmicas de estresse que o corpo entra para ajudar aquela pessoa, no caso, né, o nosso cérebro mamífero, né, todos os animais mamíferos compartilham dessa mesma estrutura. Então, você vê os animais, né? Quando eles têm um predador, eles lutam, eles fogem, né? Ou eles fingem de morto. A gente tem o mesmo processo. Pô, Daniel, qual é o efeito disso num atleta? Total, porque você vê o cara, quando ele começa a ficar estressado, ele fica mais agressivo, ele fica mais impulsivo, ele começa, no caso do basquete, ele começa a arremessar arremessos que não era para ele arremessar, né? Ou ele começa a ficar mais agressivo com relação aos juiz, aos técnicos. Então, isso gera... Ou se ele entra numa dinâmica de fuga, ele fica com medo, ele fica receoso, ele fica hesitante, né? Ele procura se esconder no jogo. Se ele entra nessa dinâmica de estresse, ele começa a travar, né? Ele começa quem está olhando de fora, parece até que o cara esqueceu de como jogar basquete. Ele fala, cara, esse cara parece que ele não esqueceu, né? Essas dinâmicas vêm desse cérebro mais profundo, esse cérebro mais relacionado à nossa sobrevivência. Pô, Daniel, mas como assim, né? Sobrevivência? Eu tô ali jogando basquete, cara. Sim, mas esse cérebro, ele só percebe assim, perigo. Então o cara erra 2 arremessos, esse cérebro mais profundo, ele começa a ficar estressado. Porque qual o perigo? Para aquele atleta, ele vai sair do jogo, ele vai talvez, sei lá, ter uma humilhação diante da torcida, ele vai perder uma oportunidade. Então, esse cérebro mais primitivo quer proteger esse atleta dessas situações. Mas aí, qual o problema disso, né? Essa parte mais primitiva do cérebro entra numa dinâmica que não condiz com só o jogo de basquete. Se esse atleta tivesse andando na rua, tivesse para ser assaltado, beleza, então luta, foge, né? Finge ali, se esconde, finge que né, fica ali paradinho ali para a pessoa né, o assaltante não ver, mas dentro da quadra, né, só mais um jogo, né? Treinou a vida inteira, treinou a semana inteira, é só chegar lá e jogar. E qual é o relato dos atletas? Cara, eu não entendo. Treinei a semana inteira. Começou o jogo, eu estava tranquilo. Eu até quero fazer, mas não consigo. Do nada eu fiquei de um jeito, do nada eu fiquei do outro. Do nada eu me senti assim. Percebe? Então eu explico para os atletas que essa dinâmica fisiológica, que a fisiologia dele está afetando, afeta a performance dele. E onde é que entra a meditação nisso? A meditação entra para você, a meditação, né, o mindfulness, entra para ajudar a regular essa parte mais primitiva do cérebro que impacta a performance do atleta na hora do jogo. Então, se você começa a ficar ansioso ou com medo de errar, né? O que você faz com isso? Isso você está tendo uma sensação, né? Um processo emocional que está acontecendo com você. Como é que você lida com isso? Como é que você lida no dia a dia? Né? Com a meditação, você aprende quê? A regular as suas emoções. Você aprende a se observar. Você não é mais levado pelas emoções. Você não é mais levado pelos pensamentos. Você vira um observador da sua experiência interna. Isso faz com que você, então, consiga gerir as suas emoções na hora do jogo. Só que é uma prática, como treinar 1000 arremessos por dia. A meditação, esse momento de você fazer essa pausa diária
para que você consiga se interiorizar, observar suas emoções, observar os seus pensamentos, é uma prática. Quanto mais você pratica, mais fácil fica na hora do jogo. Você consegue fazer, você vai conseguir não meditar na hora do jogo, mas você vai conseguir, por exemplo, usar uma técnica que vai fazer com que o seu sistema nervoso saia daquele estado de sobrevivência que eu estava falando aqui, né? De luta, fuga, congelamento, né? Esse estado de autoproteção que não é necessário, né? Mas o estresse faz o corpo entrar nessa dinâmica. Então, a meditação é uma prática, né? A importância dela é justamente essa, para que você aprenda a lidar com sua mente, com as suas emoções. Um ponto além disso da meditação é um processo de autoconhecimento, né? Porque quando você começa a abrir um espaço para você fazer essa autoobservação e você observa seus pensamentos, observa suas emoções, o que você vai aprender? Você vai aprender que existem padrões de pensamentos, você vai aprender que existem padrões emocionais que você repete, você vai aprender, talvez, que tem alguma situação do passado, uma derrota, um corte de alguma equipe, uma lesão que você teve, que ainda emocionalmente continua te incomodando. Pô, mas como assim? Porque quando você abre esse espaço para se interiorizar, para se observar, esses conteúdos brotam. Né? Isso, é essa a experiência da meditação, né? Eles brotam, os pensamentos vão brotando, ou as sensações, os sentimentos, mas você não se apega a eles, né? É como se um filme, como se fossem nuvens passando. Você vai deixando esses pensamentos, essas sensações passarem e você continua observando, né? Você pode usar a respiração também para te auxiliar, para não deixar com que um pensamento, uma emoção te agarre, né? E te leve para onde, quando você menos te espera, você está com o seu pensamento lá naquilo, não sei o quê, e você deixou de trazer a sua atenção, de manter, né, sua atenção no aqui e agora. Então eu dei desculpa a explicação longa, mas por que eu dei essa explicação e eu dou para os meus atletas? Porque o atleta, ele entende quando eu falo de fisiologia. Quando eu falo de fisiologia, quando eu falo que algo afeta o corpo do atleta, ele entende. Se eu falo de meditação apenas, como algo que vai ajudar, ele, cara, pô, beleza, né? O que é isso? Né? Quando eu falo de respiração, eu falo, beleza, respiração, entendo, cara. Eu sei, meu técnico fala por respirar, mas quando eu explico para ele que o sistema respiratório dele está totalmente ligado ao sistema nervoso, e a gente percebe isso, né? Quando a gente começa a ficar ansioso, a respiração fica mais forte, o coração fica batendo mais rápido, né? Vai ficar mais curta a respiração. Então, uma forma da gente controlar, né? Estabilizar, regular nosso sistema nervoso, uma das formas potentes e poderosas é através da respiração. Aí, quando eu falo isso, o atleta ele fala assim: agora entendi. Agora faz sentido. Agora eu vou praticar. Agora eu vou meditar. Porque, né, eu sei que isso vai me ajudar. Tem um vídeo do Kobe que eu apresento nas minhas apresentações, quando falo com os atletas, que ele fala exatamente isso. Como é que ele conseguiu fazer com que o Phil Jackson que ele aceitasse, né, a proposta do Phil Jackson de meditar e fazer e praticar mindfulness, que é um de grandes, nesse aspecto mental, é uma das grandes fortalezas do Phil Jackson, né? Ele ganhou 11 títulos da NBA, o técnico mais vitorioso, e ele é né, talvez o técnico que mais, assim, pelo que eu ouvi falar, né, que mais que traz mais importância com essa relação à meditação e o mindfulness. Aí o Kobe, nesse vídeo, ele fala, pô, por que eu comprei essa ideia da meditação e do mindfulness? Porque o Phil Jackson me mostrou como isso ia me ajudar no jogo. Aí eu falei, beleza, eu sempre fui curioso, vai me ajudar no jogo, eu quero. Né? E ele me explicou os porquês. Então, isso. Então, né, não dá para responder rapidinho sobre mindfulness, porque é um processo profundo e que tem explicações, né, impactos na fisiologia. Que cara, é muito importante das pessoas, né, dos atletas saberem disso. Esse é legal, assim. Eu queria perguntar para você. Você falou aí do Phil Jackson, que é o técnico zen, né, conhecido nos Estados Unidos, um cara que realmente é calmo, tranquilo, um cara que não se desespera quando é treinador. Isso é uma coisa fantástica, né? Eu queria perguntar para você, qual o jogador que tem a mente mais forte dos que você Vamos colocar aqui na NBA, né, de jogadores, porque fica mais fácil. Kobe Bryant, né, que tem o The Mamba Mentality, né, o livro dele. Tem o Michael Jordan,
que tem, depois eu vou até indicar livros também que eu li, e tem, deixa eu colocar aqui, coloquei o Kobe, o Michael Jordan, vou colocar aqui de um jogador de hoje que tem uma mente muito, LeBron James. Na sua opinião, qual desses caras que tem assim, no seu tempo, né? Cada um do seu tempo, você tem uma mente assim que, para os atletas, né? Que eles podem copiar para levar aí para a vida deles aí, que é importante, né? Porque você falou aí do Phil, né? O Phil Jackson, que foi um grande treinador da NBA, da história aí, foi técnico do Kobe, foi técnico do Michael Jordan. E o que você faz? Desses três que eu te falei, qual o jogador que tem a mente mais forte e o porquê que você acha isso? E aí você coloca para aplicar para os atletas jovens, né? Por que você deve seguir a mentalidade desse cara aqui? Eu já falei para os atletas meus, mas você é da área da psicologia, então a sua opinião é mais embasada do que a minha, né? Então eu quero que você fale sobre isso aí para a molecada, que é importante eles saberem, né? A importância de você ter um espelho e seguir, né, pessoas que têm uma mentalidade positiva, né? Pergunta difícil, né? Mas, assim, com certeza, se eu for colocar num ranking desses três aí, Michael Jordan e o Kobe ali, eles estão bem, né, para ali. E depois vem o LeBron James. O LeBron James é um cara que ele fala muito sobre a parte mental, né? Existem vários vídeos dele fazendo, literalmente, né, parando em tempo, durante o tempo de jogos e fazendo técnicas de respiração, fechando os olhos mesmo e se regulando aí, né, regulando as emoções durante o jogo. Tem um vídeo de um jogo de playoff que ele faz a mesma coisa, ele vai lá para o final um tempo, ele vai lá para o final do banco e faz ali um minutinho, alguns segundos, não sei, uma técnica, mas aparece mesmo ele de olhos fechados, respirando. Mas tem um cara que, na minha opinião, ele tem um trabalho mental incrível, que também eu acredito que é um atleta para que, assim, para ser espelhado, é o Stephen Curry. Tá? O Stephen Ah, Curry, ele é um cara. O Stephen Curry, ele tá calmo, ele tá tranquilo, ele tá sereno, ele joga sereno, cara. Ele tem até um vídeo do Kobe Bryant, perguntaram para ele, né? E quem era o cara que para ele era o mais desafiador, ele falou assim, cara, o Stephen Curry é perigoso, porque um cara que está sempre calmo, tranquilo, o Kobe Bryant falando, para mim é uma pessoa perigosa, né? Perigosa no sentido de um atleta que ele vai te dominar, ele vai ter a performance. E quando você observa o Stephen Curry jogar, desde da faculdade, você vê que ele está presente. Ele arremessa 2, 3, 4, 5 arremessos que ele erra e você vê que ele continua arremessando, ele não fica, ele não hesita, o Stephen Curry está sempre no momento presente jogando. Então o Stephen Curry é um cara para ser observado com certeza também, além desses três aí, atualmente. pô, sensacional. E eu queria perguntar para você agora, para não te complicar, né? Qual time que você torce na NBA? Né, que o pessoal está me perguntando aqui no Rumble e no Twitter. Eu falei, essa pergunta não faz parte, né, mas aí eu queria perguntar para você, qual time que você torce na NBA aí nos Estados Unidos, né? Cara, eu não sei se eu tenho um time, eu torço para alguns jogadores. Você tá que nem eu, né? Torço para alguns Você tá que nem eu. jogadores, né? Eu torço para Eu, jogadores também, assim, não por torço para time, conta. não. Até o Caetano falou Bulls, né? Eu, por conta da minha idade, né, eu tenho 45 anos, até, o ponto que eu torcia para algum time foi até o momento que o Michael Jordan, né, parou de jogar e eu torcia para o Chicago Bulls, né? Então, né, com certeza, para mim, 98, né? o maior jogador de todos os tempos. É, mas depois, cara, eu torço para atletas, assim, eu não tenho um time, né? Por exemplo, agora, se você perguntar nas finais, você tá torcendo para quem? Tô torcendo pro Dallas, porque eu acho, né, o que o Kyrie Irving tá jogando, e não só pelo que ele tá jogando, né, mas ele deu uma ele deu uma reviravolta, sabia, né, Caetano? Ele deu uma reviravolta na carreira, né, cara? O que ele fez na carreira dele, assim, né? Ele começou a ter uma ascensão muito grande, ganhou o título lá com o LeBron James, depois teve uma queda, né? E para mim, o Kyrie Irving, cara, ele é um dos melhores armadores, jogadores que eu já vi jogar. E talvez, e Foi com legal. certeza, da história da NBA. Então hoje, tô sendo pro Dallas. Ah, sensacional.
Sensacional. E eu queria perguntar para você agora, voltando para essas perguntas que elas estão brincando, né? Mas assim, é legal porque é bom você falar sobre isso. Eu também não torço para times. Eu sempre torci pro Spurs, tá? San Antonio Spurs, né? Por causa do Ginobili, por causa da minha proximidade com a Argentina também. E aí eu não torço para assim mais, né? Eu torço pelos atletas, né? Qualquer atleta é assim que eu vejo que é legal, que realmente joga um bom basquete, eu torço por ele, né? Então assim, a gente é da mesma, pensa da mesma forma. Deixa eu perguntar para você uma coisa que eu acho fantástica no basquetebol, e aí nos Estados Unidos tem muito. Você já chegou a trabalhar com algum high school aí nos Estados Unidos como psicólogo ou university com algum atleta? Se sim, eu queria saber que você explicasse pro. Eu já fiz podcast com atletas meus que jogaram em high school e universidade, mas eu quero que você tá aí, você mora aí, é mais fácil. O que que difere dos Estados Unidos para o Brasil em termos. Porque aqui nos Estados Unidos tem psicólogo, tem toda uma estrutura por trás, eu sei disso, mas o que você sente mais assim de diferença do basquetebol brasileiro em termos de mentalidade para o basquetebol norte-americano? O que é que você faz sobre isso? Porque os meninos me perguntam, eu já expliquei em podcast, já falei, já trouxe técnico de fora, mas você está aí, trabalha com isso, então para você tem mais propriedade para falar em termos de estrutura, em termos de mentalidade, em termos de como que o psicólogo age dentro de um time aí nos Estados Unidos. O que você faz para as pessoas da live que é importante, porque o psicólogo, esse aí não é opinião, isso é um fato. Ele, em qualquer esporte, ele faz muita diferença no crescimento pessoal, no crescimento emocional, no crescimento também dentro de quadra. O cara confiante, ele desempenha um papel melhor dentro de quadra, arremessa melhor. Então, eu queria que você falasse sobre isso, que é importante, a importância do psicólogo, né, comparando com o Brasil, dentro dos Estados Unidos aí, numa equipe de basquetebol, tanto de high school quanto o mais alto nível que é a NBA. A importância é a mesma, né? Tanto é ser humano, né? Ser humano tem seus desafios, não importa qualquer lugar do mundo que você esteja, ser humano tem seus, enfim, seus desafios aí mentais, emocionais. Mas tem uma questão de... Aqui nos Estados Unidos tem uma questão de cultura, né? Tem uma questão cultural aqui, a mentalidade, como o americano ele é criado, como ele vê o mundo, como ele desde pequeno, né? A mentalidade é, que é apresentada, né, para o americano, que ele é condicionado, é totalmente diferente do brasileiro, né? O americano ele é criado numa cultura de competição, né? Numa cultura onde, né, tem winners and losers, né? Os vencedores e os perdedores. O americano ele ele tem uma capacidade de separar as coisas muito grande, eu quero dizer, né? Então ele consegue com mais facilidade separar questões emocionais do que ele precisa fazer na prática, né? Culturalmente, né? O brasileiro ele tende a ser um povo mais emocional, né? E o americano ele não é que ele é mais frio. O americano sente pra caramba também, mas ele consegue, ele é treinado desde criança a diferenciar as coisas. Uma outra coisa, cara, que é uma nação que assim, né a maioria, não sei se o Biden faz isso, mas a maioria dos presidentes americanos, eles terminam os discursos deles dizendo que é a maior nação do mundo. Então, o americano ele cresce sabendo que ele mora, que o país dele é o maior país do mundo, né? Assim, né? Não vou entrar em discussão se é ou não é, mas estou falando assim, o americano ele cresce com essa mentalidade. Isso faz com que o americano, então, ele já desde pequeno, ele cria uma personalidade mais forte, mais vitoriosa, com menos medo. Então, isso tem uma diferença, né? A parte cultural. Vou te dar um exemplo, tá? Quando eu cheguei aqui, no meu segundo ano, não, eu me transferi de faculdade e fui para uma outra faculdade. Quando eu cheguei nessa outra universidade, tinha o melhor jogador do time. Entrei no elevador, no meu primeiro dia lá, entrei no elevador, esse cara tava, esse jogador. E aí ele sabia que eu era novo, que eu tinha chegado aquele ano para jogar lá. E aí ele me olhou, ele não falou oi, tudo bem. Eu falei, e aí, cara, beleza? Como é que você tá? E aí, pô, não, falei, me olhou e falou assim, você é bom? Caramba, caramba, hein? Você é bom? E, cara, assim, né, eu tava nos Estados Unidos há um ano só, então, assim,
As pessoas, né, esse é um tipo de comunicação que a gente faz aqui, né, que se faz no Brasil, né? Você não anda na rua ou encontra uma pessoa do teu time nova e fala assim, é isso, você é bom, né? Mas aqui, né? Então é isso, né? Então assim, você é bom. Ele não estava interessado, né? Assim, eu era uma competição para ele, né? Então ele me perguntou, você é bom? E eu titubeei, né? Porque né, se eu te pergunto agora, pô, Rafael, você é bom no que você faz? É uma pergunta que pode, né? Se você não está acostumado você, mas geralmente as pessoas não estão acostumadas com essa pergunta, né? Então, mas se você pergunta ao americano, você é bom no que você faz? Essa resposta está clara. Ou ele vai dizer que sou muito bom, ou ele vai dizer assim, eu preciso melhorar. Mas assim, não tem nem titubeio em nada, assim, sabe? É uma resposta clara. Porque essa ideia de ser bom, ruim, excelente, é bem clara aqui, né? E é isso, né? Ou você é bom, então ou você é um winner, ou você é um vencedor, ou você é um perdedor. Então, cara, isso gera assim, se você nasce num país onde ou você, né, assim, a cultura, onde você é ou você é um vencedor ou um perdedor, cara, isso vai gerar um tipo de mentalidade diferente de outros lugares do mundo que não tem essa mentalidade. E eu não estou colocando assim, ó, isso é melhor, não. Eu não estou dizendo isso. Culturalmente, né? Culturalmente eles são assim. Falando de cultura, né? Ah, no Brasil é pior. Em alguns aspectos, sim, né? Por quê? Porque o esporte você precisa estar centrado, você precisa estar firme, você sente as emoções, mas você tem que ter uma capacidade de controlar as emoções, continuar focado no que você precisa fazer. Você é, 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 você precisa dentro das relações, né? Porque se é por exemplo, um esporte né, de equipe, em equipe, as relações estão sempre acontecendo, né? E no Brasil, né, por conta dessa cultura né, mais quente, mais emocional, o brasileiro acaba sofrendo, na minha opinião, um pouco mais com essa questão do que os americanos, né? Mas mais uma vez, né, assim, isso tem uma vantagem dentro do esporte, dentro da mentalidade, mas eu não estou querendo dizer aqui que, né, assim, que enfim, né, não estou julgando, não quero julgar aqui, mas acaba tendo uma vantagem com relação à performance, sim. E como é que é o meu trabalho, então? Como é o trabalho dentro da psicologia? Considera isso, mas no fundo trabalha a mesma coisa, né, cara? O medo de errar, Ah, o medo daquilo, o medo da meditação, o mindfulness, né? O trabalho da fala positiva, né? Dentro né? do diálogo positivo. Enfim, todas as técnicas que um psicólogo usaria no Brasil vai usar aqui nos Estados Unidos também, mas tem que ficar atento a essas diferenças de cultura. pô, legal. Então, assim, é que o pessoal tem me perguntando aqui na outra plataforma, ele não está dizendo que o Brasil é pior, ele está falando que a cultura dos Estados Unidos é de vencedores e perdedores, né? Winners or losers isso é uma coisa que é de lá, entendeu? Então, assim, não é questão de julgamento, é questão da cultura, entendeu? Isso não é coisa que é nem pior nem melhor, né? É uma coisa que é da cultura deles e é assim. Os americanos, por exemplo, uma coisa que o pessoal me pergunta muito, que você que está aí né, é mais fácil de você falar. Por exemplo, quando um jogador, o próprio americano, é inimaginável que os últimos 5 MVPs da NBA sejam europeus. Né? Antetokounmpo 2 vezes, Nicole Jokic agora foi pela terceira vez e o outro foi Nicole Jokic, Giannis Antetokounmpo e o Joel Embiid. É inadmissível, assim, você pensar na nossa, que eu tenho 39 anos, vou fazer 39, na época que você acompanhava, na época que a gente jogava basquete, que tivesse MVPs na NBA que não fossem americanos. Hoje nós temos 6 MVPs na NBA que não são americanos, né? Todos europeus. Né? O João Embiid nasceu em Camarões, mas ele tem passaporte americano e também é francês, né? Mas aí eu queria que você falasse sobre isso. Qual é o impacto disso hoje nos Estados Unidos de jogadores, né? Não americanos serem MVPs da NBA. E serem MVPs incontestáveis, né? Nicole Jokic, da Sérvia, incontestável. Joel Embiid também dominante no garrafão. O Giannis Antetokounmpo da Grécia também dominante. Qual é o impacto disso aí dentro dos Estados Ah, Unidos? impacto grande, né? Impacto grande.
Eu acho que né, nas mídias aqui, né, isso é falado, mas na minha percepção, conhecendo o americano, não é falado tanto, porque tem uma questão, né, não é de educação, qual é a palavra? É uma questão de inclusão, né? Inclusão com relação aos jogadores que vêm de fora que não são americanos e tal, né? Uma liga, né, aberta, né, a jogadores internacionais. Então, mas tem um incômodo enorme com relação a isso, né? Que fala, né, que a cara da NBA hoje, a cara hoje, porque o basquete americano também, da NBA, ele tá passando por um processo meio de entre safras aí, né? Então tá o LeBron James, Stephen Curry, o Kevin Durant, esses caras são caras que iam, né, sempre passando pelas finais e eram, né, a cara da NBA. Hoje, por conta desses atletas, né, também são mais novos, essa entre safra, quem está surgindo e como cara da NBA são os atletas estrangeiros, né? Então, isso de fato, né? Até quando o Anthony Edwards, né, nessas finais, começou a jogar pra caramba e tal, eu percebi a mídia tentando jogar, ele é a cara da NBA, ele é o cara agora, comparado ele com o Jordan, não sei o quê. Aí agora nas finais lá, vai o Luka lá e, porra, destrói os caras. Ontem foi absurdo o que ele fez. Então, cara, fica uma situação complicada mesmo, cara, bem complicado, bem complicado, Eu bem queria perguntar desafiador. para você uma coisa que eu acho assim legal. Eu acompanho muito basquetebol europeu, né? Eu sou fã do Eurobasket, né? Acompanhei jogos em loco lá, do Real Madrid e Barcelona. Eu queria perguntar para você. Os americanos, eles respeitam, como você falou, se o cara for bom, ele faz questão de você jogar no time, né? Ele quer um cara bom para somar para a equipe. Isso é uma coisa importante, né? Essa mentalidade. Mas você que já mora aí um tempo, o ano passado os Estados Unidos foi muito mal no Mundial, né? Ele perdeu para a Alemanha na semifinal, a Alemanha foi campeã mundial, a Sérvia foi vice, e na disputa do terceiro foi Canadá e os Estados Unidos. E o Canadá amassou os Estados Unidos, né, no jogo, né? Aquele carinha aqui é o Dylan Brooks, que eu acho um jogador muito bom, né? Canadense, apesar dele ser encrenqueiro, mas ele é muito bom. Ele entra na mente do cara e faz o cara jogar mal, né? Além de conseguir jogar o basquetebol. Qual foi assim, os americanos não levaram o time principal, né, para jogar, foi o Anthony Edwards, estava nesse time, o Halliburton, entre outros aí, né, o Jalen Brunson também, mas assim, eles não levaram os melhores, o Kevin Durant, o LeBron James, o Stephen Curry, né, para o Mundial ano passado, né. Como que os americanos sentiram essa pancada no ano passado de não conseguir nem medalha já em 2 mundiais seguidos aí? Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque assim, o time deles, os Estados Unidos é o melhor basquetebol do mundo, a NBA é a maior liga do mundo, mas eles estão tendo dificuldade, até na Olimpíada passada, eles enfrentaram a França, para quem não lembra, que a Olimpíada foi em 2021, né? Por causa da pandemia. E aí enfrentou França e Estados Unidos no jogo de abertura. E a seleção americana perdeu com Kevin Durant, com Devin Booker, com Drew Holiday, com Aaron Gordon, com essa galera aí na Olimpíada passada. Aí eles foram campeões olímpicos e foi um jogo duro. Mas como foi que os americanos sentiram essas duas pancadas em Mundial 2019? Eles não conseguiram ficar nem entre os cinco, e e no ano passado, 2023, eles perderam a medalha de bronze para o Canadá. Como é que eles se sentiram essa pancada, mesmo não levando os melhores jogadores para o Mundial ano passado? Né? Ah, senti muito, né, cara? Justamente por conta disso, né? Né, o basquete americano é conhecido como o melhor basquete do mundo, né? E quando não ganha é um problema. Agora, tem uma questão com isso, é que assim, ó, o, até um atleta de atletismo fez esse comentário, né? Ele falou, pô, como assim, cara? O atleta americano, o atleta da NBA fala que quando é campeão da NBA, é campeão do mundo, né? Aí esse atleta de atletismo falou assim, acho que era um corredor, ele falou assim, cara, campeão do mundo? Como assim campeão do mundo? Né? Os caras jogam dentro dos Estados Unidos, entre eles, e aí um ganha e eles falam que é campeão do mundo, né? Então, mas existe essa coisa do basquete americano ser o melhor basquete do mundo é tão forte que ele, quando, por exemplo, campeonatos mundiais, por exemplo, o americano ele não tá meio cagando para isso assim, né? Assim, eles não ligam muito, né? Quem, assim, se vai ganhar, se não vai ganhar. Olimpíada mais, mas mundiais, como é que o bicho começa a pegar? Quando começa a perder.
Vai pro Mundial, perde. Aí vai para uma Olimpíada, aí ferrou, né? Aí manda os melhores, né? Mas é isso que acontece, né, cara? Então agora, você vê o time que vai, tá com, né? Até o LeBron James vai, cara, 21 anos jogando, um veteranaço já, já, né? Já, assim, né? É um veterano, e ele vai para a Olimpíada, cara. Falou que quer ir, e vai. Você entende? Então, assim, né, interessante isso, né? Mas por quê? Porque não, então a gente não pode perder. Então impacta bastante, né? É uma coisa de orgulho, né? O basquete americano é uma coisa de, cara, né? O basquete americano é o melhor do mundo. Quando eles começam a perder, vira uma doideira. Mas, cara, essa coisa dos estranhos, assim, né? O objetivo dessa nosso bate-papo aqui, o objetivo é mentalidade, psicologia, É. mas o impacto é uma questão complexa, né? O porquê que hoje no basquete NBA os MVPs são estrangeiros. Tem, enfim, uma outra conversa, talvez não para esse podcast aqui, mas é algo mais complexo aí. O buraco é mais embaixo. E sobre questão de mentalidade, qual jogador que você trabalhou, pode ser profissional de base, isso é importante para a molecada que você viu, pode ser brasileiro, americano, não importa a nacionalidade, que teve a mentalidade assim mais positiva, e esse menino aí, ele tem um talento, além de ter um bom basquete ou outro esporte, ele tem uma mentalidade forte, uma mentalidade vencedora, e é um cara que não se abala assim de maneira nenhuma, né? Claro, você tem problemas fora de quadra, mas qual foi aquele cara que você bateu o olho e você trabalhou? Esse menino aí é diferente. Ele tem uma mentalidade muito fora da curva, além do talento de jogar qualquer esporte. Cara, eu vou ter que esperar para responder essa sua pergunta. Porque eu tô. Quando você falou menino, né? Assim, quando eu trabalhei com a seleção de vôlei, adulta, né, profissional. Mas com relação à base, tem alguns meninos, mas uns dois, particularmente falando, que estão nessa seleção sub-18 agora, que vão participar, né, do Mundial, que a minha experiência com eles é assim, cara, esse moleque ele vai voar. Eu não quero falar agora, porque eu ainda estou trabalhando com eles, e aí, né, eu não quero causar nenhum tipo de, sei lá, né, situação ali. Tipo, pô, Não, entendi. falou dele, não falou de mim, né? Eles estão ainda, vão atuar, vão jogar o campeonato, mas tem dois deles ali que eu achei assim, cara, a cabeça desse moleque é um moleque focado, a cabeça dele é muito boa, tá? Eu acho que eu posso falar, não tem problema não. Um deles é até filho de um jogador que eu joguei junto, né? Não tô falando porque ele é filho desse cara, não, não tem nada a ver. É de fato, o moleque, ele dá pra ver que ele é diferente, que é o Matias. Ele é filho do Gilson, do Gilson, do... Ih, caramba, o nome do jogador fugiu da minha cabeça agora. Caramba, joguei com ele. Fugiu. Não, depois eu lembro Mas o nome enfim, do cara, mas Matias, você falou Matias, hein? do Matias. E ele é um moleque é diferente mesmo, cara. O moleque é muito, o moleque, assim, minha experiência com ele foi muito, muito boa, cara. Cabeça muito boa, centrado, tá, parece estar pronto mesmo, assim, para ir à frente. Pô, sensacional. É bom você falar isso assim, porque o pessoal fala, né, que o Brasil não tem controle emocional, né? E assim, quando eu escutei vários atletas, né, pessoas que eu entrevistei, né, que quando o Brasil tá na frente, joga como se fosse o leão. Quando tá atrás, joga como se fosse o gatinho. Isso não foi o que disse, foi treinadores aí de vários esportes, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quando o atleta tá jogando com o placar na frente, é uma coisa, quando ele começa a perder, é outra coisa. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque faz diferença sim a mentalidade que o cara tem quando ele está vencendo e a mentalidade quando ele tem quando ele está perdendo. Ele tem que ter sempre a mentalidade, aquele foco grande quando está ganhando e perdendo. Ele não pode sair do foco, para ele manter uma estabilidade. Então eu queria que você falasse sobre isso, porque às vezes, né, isso é uma reclamação aí de treinadores aí pelo mundo, de falar que quando o Brasil está na frente, joga muito, quando está atrás, joga de uma maneira diferente. Então eu queria que você falasse sobre isso. A importância, né, de ter sempre o controle emocional durante toda a partida, mesmo
nos momentos mais difíceis e nos momentos também que você está na frente. É importante ter aquela tranquilidade, né? Sem dúvida. Ah, o nome do pai do garoto é Chilton, tá? Ah, É o Chilton. então eu conheço. Eu não conheço, tipo assim, eu não conheço de amizade, mas eu já vi jogando já no basquetebol, que acompanha muito, você não sabe o quanto de vídeo que eu assisto, assim, tal, e eu acho legal você O falar, né? Chilton. Abraço pra ele aí, depois a gente deve marcar um podcast com os meninos, depois que eles acabaram o campeonato, pra não ter problema, né? Então, fale sobre isso aí que é importante. É o Chilton. Eu esqueci esse nome dele, enfim, me matar depois, mas não, é um cara, o filho dele tá arrebentando mesmo. Com relação a isso, cara, a importância de manter, né? O que acontece, cara, por que que cai? E falando isso, tem mais um minuto, tá? Depois eu tenho que sair, porque eu vou ter uma reunião com Uhum, eles agora, às 9 horas da noite. uhum, Por que que cai, cara? A performance cai. O atleta ele para de jogar, tá com atenção no momento presente, tá? E o nome, tá, tem uma assistente que trabalha comigo, ela tá mandando uma mensagem para mim dizendo que o nome, ela me mandou o nome todo do menino, é Matias Santos. É, tá. mas o que que acontece, cara? O, o atleta, ele deixa... Vamos falar de foco, né? O que que é o Uhum, foco? Existem padrões de foco. Eu posso focar, eu posso estar com o meu foco no passado, nas coisas que eu errei, eu posso estar com o meu foco no futuro, no que ainda vai acontecer, se vai dar certo, se eu vou conseguir, se eu vou ganhar. O problema aí o problema é o seguinte: se você está com foco no passado, você não consegue voltar lá atrás e fazer diferente. Se você está com foco no futuro, o futuro ainda não aconteceu, né? Você não sabe, você não controla se você vai ganhar um jogo, você não controla se os seus próximos 3, 4 arremessos vão cair. Quando você fica com foco nesses dois espaços mentais, a sua performance vai cair. Quando o jogo, quando a equipe começa a perder, ou a sua performance começa a cair, a tendência é sua mente te levar para esses dois lugares. Se você ficar querendo controlar o futuro, ter certeza que sua bola vai cair, que você vai acertar, ou ainda remoendo aquele erro do seu passado lá, a bola que você errou antes. E aí, cara, você só vai cair em performance, entendeu? Então, o ponto, cara, é trazer sua atenção para onde? Para agora, o momento presente, né? Que é o único momento que você pode fazer alguma coisa, no aqui e agora. E como é que você faz isso? Você tem técnicas, né? Técnicas de mindfulness, de respiração, usar sua respiração para trazer sua atenção para aqui e agora é excelente, é rápido, funciona muito bem. sensacional. E aí, agora eu vou indicar os livros, né? A live tá acabando, eu vou indicar aqui os livros, depois você indica dois aí, né? Fica Eu vou aí, indicar. olha, rapidinho. Cara, um abraço, muito obrigado. Eu tenho que ir, valeu mesmo. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço para Um você. abraço, tchau, tchau. Aí, galera, essa foi a live. Ele vai fazer uma live agora com o pessoal da seleção brasileira, tá? Eu vou indicar aqui dois livros, né? Esse livro aqui é o livro do Michael Jordan, Nunca Deixe de Tentar, tá? E como é ano de Olimpíada, este aqui o Guinness Book, tá? Do Olimpíada, tá? De Londres 2012, eu faço coleção. Galera, essa foi a live de hoje. Com psicólogas da seleção brasileira, tá? É o Davi, né? Daniel, quer dizer, opa, Davi não, Daniel da Silva. E a galera, foi um prazer estar com vocês aqui. A live vai pro Spotify, a live vai pro Rumble, ela vai também pro YouTube também. E galera, foi um privilégio, tá? Um abraço para vocês e até a próxima live aí.